O que é o período de sombra de um planeta retrógrado? Espera que eu vou te contar tudo sobre isso e eu vou usar como exemplo a terceira retrogradação de Mercúrio de 2023. Depois eu vou contar uma história que aconteceu com uma cliente minha durante uma retrogradação de Mercúrio em 2021. Então fica comigo. Eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga, e esse vídeo foi preparado com base em uma enquete que eu fiz com a audiência aqui do canal. Bom, Mercúrio voltou ao seu caminho direto agora no dia 16 de setembro, mas nesse vídeo você vai aprender como é a dinâmica dos períodos de sombra de Mercúrio retrógrado. A partir de agora você vai ter à sua disposição informações valiosas para entender como o Mercúrio retrô atua na sua vida. Lembrando que Mercúrio anda para trás cerca de 4 vezes por ano. Por isso esse vídeo é daqueles para guardar e consultar sempre que Mercúrio entrar em retrogradação. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que considerar que o movimento retrógrado dos planetas é uma ilusão de ótica por conta do nosso ponto de observação aqui da Terra. Eu não canso de repetir isso, gente, não tem jeito. Na astrologia, a gente considera que cada signo tem 30 graus. Assim, somando os 12 signos, a gente chega na mandala astrológica, que, como todo círculo, tem 360 graus. Quando um planeta retrograda, ao invés dele sair do grau 0,01 em direção ao grau 30, ele faz o caminho reverso. Ele parte do grau em que ele está, né, no momento, em direção ao grau 0,01. E como eu disse, eu vou usar o exemplo da terceira retrogradação de Mercúrio, agora desse ano aqui de 2023. Nesse caso, Mercúrio retrogradou do grau 21 ao grau 8 do signo de Virgem. Então, o primeiro período de sombra é a fase anterior à retrogradação, enquanto Mercúrio ainda estava direto, né, entre os graus 8 e 21. E como a gente sabe que Mercúrio está no grau 8, né? A gente consulta o livro das efemérides. Para quem tiver curiosidade, eu mostrei esse livro no vídeo sobre técnicas preditivas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, aqui na descrição, para facilitar. Bom, consultando esse livro, a gente constata que Mercúrio entrou no grau 8 no dia 3 de agosto. Isso significa que o período de sombra começou nesse dia. E o que acontece durante o período de sombra? Esse é um período, gente, em que pessoas ou situações reaparecem na nossa vida. Podem ser pessoas com quem a gente tem algo a resolver, aprender ou até mesmo ensinar. Mas que pela correria do nosso dia a dia, a gente estava sem se falar, por exemplo, tá? E não precisa ser nada excepcional, tá, gente? Os assuntos corriqueiros estão em pauta. Às vezes é uma conversa que ficou inacabada por algum motivo, ou um assunto que você considerava encerrado, permanece na cabeça da outra pessoa. É nesse momento que alguém pode entrar em contato diretamente com você, ou um amigo em comum compartilha alguma notícia sobre uma pessoa, até mesmo um simples like em uma das suas postagens pode ser um indício para que essa pessoa volte ao centro das suas atenções, tá? No caso do nosso exemplo, que Mercúrio está em Virgem, podem ser ex-colegas de trabalho, porque Virgem rege o nosso ambiente profissional. Situações ligadas à saúde também podem ressurgir, né? Então, alguma questão do seu plano de saúde, tudo que envolva a comunicação relacionada a esse assunto, tá? Mercúrio em Virgem, no período de sombra, é excelente para a gente desapegar, principalmente das coisas ligadas aos assuntos que ele influencia. Exemplos.
Outro dia eu achei uma pilha de recibos de pagamento do meu primeiro emprego. Para que eu estava guardando aquilo, gente? Para ocupar espaço na gaveta, né? Já separei o verso dos olerites, virou papel de rascunho. Mercúrio retrógrado em Virgem proporciona uma fase ótima para fazer aquela limpeza caprichada na caixinha de remédios. Separar tudo que está vencido e descartar em uma farmácia. As farmácias, em geral, coletam os medicamentos vencidos e dão o fim adequado para eles, tá, gente? Jogar na pia, no ralo ou no lixo comum pode impactar negativamente o nosso ecossistema, porque esses remédios contaminam os lençóis freáticos, tá? E quando a gente descarta em farmácias, esses medicamentos vencidos são encaminhados para empresas especializadas que são responsáveis, né, pela incineração deles. Além disso, as cartelas de alumínio são recicladas por cooperativas, se transformando em uma variedade de objetos úteis. Os mais populares são as cadeiras de rodas e de banho, que são doadas a quem precisa e não tem condições de comprar. Uma ação simples que ajuda a manter o nosso ambiente saudável e ainda gera empregos. Tá mais do que na hora da gente expandir a nossa consciência ambiental, né, gente? Cuidar do nosso planeta é essencial. Virgem também rege os nossos cuidados pessoais e de higiene. Por isso, esse é o momento certo para limpar o armário do banheiro. Na semana passada, eu achei uma embalagem de tinta de cabelo, mas já se passaram 3 anos desde a última vez que eu tingi o meu cabelo. Então, de novo, né? Por que eu estava guardando isso, gente? Fora outras coisinhas, né? Que eu eliminei lá do meu armário do banheiro. Mas a gente não precisa se restringir somente aos assuntos regidos por Virgem, tá, gente? Outro dia, uma amiga me contou que separava bijuterias quebradas e doava para uma artesã que utilizava esse entulho para fazer novas peças que eram vendidas em uma instituição beneficente e esse dinheiro ajudava a manter a casa. Eu achei a iniciativa incrível e já separei uma caixinha com pedrinhas de brincos, pedaços de pulseiras, pingentes que eu não usava há séculos, enfim. Mulheres entenderão, né? Todo esse entulho aí eu encontrei nos armários do meu banheiro, né? Então eu vou ficar de olho daqui para frente, sempre para poder doar para essa instituição. Quanta coisa inútil, né? A gente guarda que pode ser valiosa para outras pessoas. Vamos pensar sobre isso? O que mais? Aparelhos eletrônicos, principalmente os que comunicam, como TV, celular, computador, tablets, roteadores de Wi-Fi, já podem apresentar os primeiros indícios de falhas, né? Um cabo mal conectado ou saindo faíscas, pilhas do controle remoto da TV chegando ao fim e por aí vai. Como eu contei para vocês, o período de sombra começou no dia 3 de agosto, porque foi quando Mercúrio chegou no grau 8 de Virgem. No dia 23 de agosto, Mercúrio ficou estacionário no grau 21 e no dia 24 de agosto ele começou oficialmente a andar para trás. Essa retrogradação durou até o dia 15 de setembro, quando Mercúrio ficou estacionário novamente, mas dessa vez no grau 8 de Virgem, para retomar então o seu caminho direto a partir do dia 16 de setembro. E aí vem a segunda fase de sombra, que acontece quando Mercúrio passa novamente entre os graus 8 e 21. Nessa fase, os assuntos turbulentos trabalhados durante a retrogradação tendem a se assentar, porque começam a receber as ferramentas necessárias para que sejam resolvidos. E aí, para mostrar na prática para vocês como esse período de sombra funciona, eu lembrei da história da Marina, uma cliente minha que perdeu muitos clientes em 2020 por conta da pandemia. Ela se viu em um mar de dívidas e não encontrou outra saída senão vender um apartamento que ela tinha. Ela colocou o apartamento à venda
e logo em seguida apareceram muitos interessados. Quando eu estava preparando, né, esse material aqui para contar para vocês, eu resolvi ligar para ela para pegar todos os detalhes, porque eu já não me lembrava mais, né, gente? 3 anos. E ela foi super fofa, a gente deu muita risada, lembrando do perrengue que foi na época. Então eu vou aproveitar para agradecer a Marina por ceder a história dela para eu contar aqui para vocês. Então um beijo enorme para você, Marina, obrigada por me permitir dividir essa história com a maior riqueza de detalhes. Então vamos à história. Ela estava precisando muito de dinheiro e decidiu vender um apartamento que ela tinha. Estava tudo certo para ela fechar o negócio com uma interessada que topou pagar o preço cheio do imóvel, até que o advogado dessa senhora entrou em cena, causando uma certa confusão, vamos dizer assim. Primeiro, ele contestou uma dívida de impostos da empresa da Marina. Na época era algo em torno de R$ 300 e o apartamento valia 1000 vezes mais do que isso, tá? E ela confirmou, disse: olha, é por isso que eu estou vendendo o apartamento, né? Porque eu tenho dívidas. Mas era da empresa dela, né? E o apartamento que ela estava vendendo era pessoa física. Bom, o cara quis se aproveitar da situação porque percebeu que ela estava precisando do dinheiro com urgência e quis renegociar o valor do imóvel. Só que a Marina tinha outro interessado em pagar o preço cheio e ela não aceitou. Isso tudo acontecendo durante o período de sombra de Mercúrio retrógrado. E o tempo passando e Mercúrio retrógrado oficial se aproximando. Outro detalhe, como a gente estava no auge da pandemia, as documentações demoravam muito mais para sair, né? Os cartórios estavam operando com uma equipe reduzida, porque todo dia tinha algum funcionário contaminado que tinha que se afastar. Não tinha vacina para todo mundo ainda, né? Tinha acabado de liberar a vacina para os profissionais de saúde e para os idosos. Com todas essas demoras, a Marina acabou assinando o contrato no dia 3 de fevereiro de 2021, tá? Mercúrio estava retrógrado desde o dia 30 de janeiro. Sim, ela foi checar o contrato para a gente passar, né? Para eu passar aqui para vocês a data direitinho. E ela assinou o contrato super contrariada, porque ela estava precisando muito daquele dinheiro e não queria esperar 3 semanas, né? Que é o tempo que normalmente Mercúrio fica andando para trás. Né? Ela queria já dar andamento na negociação. Pois bem, com o contrato assinado, ela entrou em contato com a administradora do prédio para pedir o boleto de 2 ou 3 taxas condominais que estavam atrasadas, né? No contrato constava que essas cotas em atraso existiam, tá? Mas não dizia quem que ia pagá-las, tá? Nessa conversa com a administradora, ela ficou sabendo que o advogado da senhora que ia comprar o apartamento já tinha pedido o boleto dessas taxas que estavam pendentes direto com, né, para a administradora. Ela ficou tranquila, pegou o relatório das parcelas atrasadas para documentar com a imobiliária intermediadora, né, da venda, e assim eles descontariam esse valor do acerto final. E aí o que aconteceu? A compradora não pagou o boleto. A imobiliária que estava à frente de toda a negociação entrou em contato com o tal advogado da senhora, né? E ele disse que não iriam pagar o boleto, que quem tinha que pagar era a Marina. No contrato de venda, né, do imóvel, essas taxas condominais atrasadas, elas eram mencionadas, mas não havia uma especificação de quem iria quitá-las. Então, observem a quantidade de informações truncadas. A Marina estava tranquila, a imobiliária que estava intermediando o negócio também. E ninguém entrou em contato com o tal advogado para checar se estava tudo certo com o pagamento desse boleto. Tanto para a Marina quanto para a imobiliária, era óbvio que se o cara tinha pedido para emitir o boleto, ele pretendia pagar, certo? Eu achei óbvio também.
E aí fica a pergunta: se a compradora não pretendia pagar, por que o advogado dela pediu para a administradora emitir o boleto? O que acontece? O cara não era especialista em imóveis, na verdade, ele só queria saber o valor. Mas ao pedir o boleto, os juros e multas são calculados para a data combinada para o pagamento. O tal advogado se expressou mal, guardou a informação e o boleto com ele, e tanto a Marina quanto a imobiliária não pensaram em checar com o cara algo como: oi, amigo, você pediu o boleto das taxas condominais atrasadas, certo? Tá tudo certo com esse pagamento? Manda o comprovante para a gente assim que você pagar, para a gente poder descontar esse valor do acerto final. Como eu disse antes, elas estavam tranquilas com o que parecia óbvio. E a essa altura, gente, Mercúrio retrógrado estava se banqueteando, que nem se fala lá na fronteira do Rio Grande do Sul. E aí foi aquela função, dias discutindo isso, feriado de carnaval no meio, faz adendo de contrato, cancela boleto, emite novo boleto, aí o advogado tumultuador pressionando para receber as chaves do imóvel antes da assinatura da escritura. Vamos combinar, né, gente? Pessoa totalmente sem noção. A Marina me ligava direto para contar os percalços que ela estava passando por ter assinado um contrato durante uma retrogradação de Mercúrio. Ela estava precisando muito daquele dinheiro o quanto antes, mas a gente ria e eu dizia para ela: relaxa, quando o Mercúrio ficar direto, tudo vai entrar nos eixos. A corretora também estava precisando muito da comissão, e quanto mais o tempo passava, mais desesperadas as duas ficavam. E finalmente, Mercúrio ficou direto no dia 20 de fevereiro de 2021. E já na primeira semana as coisas começaram a se ajeitar e elas conseguiram agendar a assinatura da escritura para o dia 3 de março. A Marina, inclusive, me contou que ela nem foi no cartório, duas pessoas do cartório que foram na casa dela. E foi durante a segunda fase de sombra, que aconteceu até o dia 8 de março, né, quando Mercúrio chegou de novo no grau em que ele tinha começado a retrogradar, que todos os outros trâmites foram sendo resolvidos. A compradora tinha que pagar taxas e impostos, oficializar a documentação no registro de imóveis, para aí sim receber as chaves do apartamento. A data que ela entregou as chaves, ela não lembra, porque ela já estava com a parte dela cumprida, o dinheiro que ela precisava já estava no banco, só faltava mesmo a entrega das chaves, que dependia basicamente de ações da compradora, tá? Mas no nosso papo, a gente imagina que o caos todo foi encerrado só depois dessa segunda fase do período de sombra. E assim eu encerro esse vídeo depois desse exemplo super detalhado, né, de como os períodos de sombra de um planeta retrógrado funcionam. Eu tenho uma amiga super engraçada que volta e meia me liga. Amiga, umas assombrações andaram ressurgindo das trevas. Qual é o planeta que está para retrogradar? Mais ou menos assim que funciona. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque tudo que eu preparo aqui para o canal é sempre feito com muito carinho, especialmente para vocês. E se você quiser se conectar ainda mais com o céu, eu quero te convidar a escutar a playlist Dançando com os Astros, que está disponível aqui no canal. Nela você vai encontrar músicas de praticamente todos os estilos, mas com algo em comum, porque todas se referem ao céu de alguma forma, seja mencionando o Sol, a Lua, as estrelas, os signos ou os planetas. Essa playlist é super divertida porque ela é feita de forma colaborativa desde 2018 e as pessoas têm gostos musicais diferentes, certo? Eu vou deixar o link na tela final para quem quiser escutar.
Ultimamente eu tenho publicado caixinhas de sugestões de músicas com palavras específicas lá no story da minha página no Instagram. Então, se você quiser fazer parte da turma que está construindo essa playlist, fica de olho por lá. A minha página no Insta é @crisfarias.astrologia. Um beijo enorme para vocês. Gratidão sempre e tchau, tchau.